Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um podcast Papo de Lei com Ming Costa. Eu sou Roger Ming, cofundador do escritório Ming Costa Advogados e estamos mais uma vez aqui na segunda temporada com o meu querido sócio, Dr. Leonardo Costa. E aí, doutor? É isso aí, estamos todos animados para mais um podcast, nosso segundo podcast da segunda temporada em 2025. É um prazer estarmos aqui novamente, hoje com um convidado mais do que especial, já eu vou apresentá-lo, mas antes já peço para você deixar aquele like no nosso canal, siga, compartilhe, siga-nos no Instagram também, vamos deixar aqui embaixo, @mingcosta, a gente tem Instagram, TikTok, Kawaii, o que mais? Facebook, YouTube. Nos siga em todas as redes aí, compartilha com os amigos aí, porque a gente está em todo lugar falando sobre direito de uma forma descomplicada, sem juridiquês, para que todos nós democratizemos o direito e saibamos, cada um, o seu próprio direito. Vou deixar mais um recadinho rápido aqui para você que é advogado, estudante de direito ou mesmo policial militar. Como você bem sabe, o nosso nicho de trabalho lá no escritório é o direito militar, é o direito focado na defesa dos policiais militares. Então, vou deixar o link aqui na descrição para que você tenha contato e conheça o nosso e-book, que é um manual para advogados iniciantes que querem conhecer uma nova área do direito, que é para policiais militares na defesa contra a fazenda pública, a favor dos policiais militares contra a fazenda pública. E são 5 ações simples que a gente ensina nesse manual, que são: a primeira, a retirada da cruz azul, que é compulsória, é obrigatória para policiais militares, então a gente tira da folha de pagamento dele. A diária de diligência, tem muitos policiais militares que participam de operações verão ou outras operações também e recebem errado, o Estado calcula errado esse pagamento, então dá para a gente entrar com essa ação também. A bonificação por resultados, o recálculo do quinquênio para inativos, policiais inativos, e a conversão da licença-prêmio em pecúnia para aqueles policiais que estão indo para inatividade e ainda sobrou um pouquinho de licença-prêmio, dá para converter em dinheiro. Então, você que é advogado, preste muita atenção. Esse e-book é para você que quer iniciar uma nova área na sua carreira e para policiais militares que querem ingressar com essas ações sem o auxílio de advogado, porque, como você bem sabe, as ações para policiais militares, elas tramitam pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, não é obrigatório ter advogado. É claro que a gente não aconselha fazer isso, mas você, policial militar, pode adquirir também esse produto aqui através do link da descrição, tá bom? Doutor, se me permite, ainda dentro do e-book, você que é um jovem advogado, ou você que é um advogado já experiente, mas quer um nicho diferente, está procurando cliente. Pessoal, nós aqui postamos um vídeo na quinta-feira e hoje nosso WhatsApp está com 77 novos clientes que querem fazer as ações, né? No caso, policiais militares que querem fazer as ações. E eu tô falando isso por quê? Porque é um nicho gigantesco e que os advogados normalmente acabam não vendo esse nicho, né? Ah, é policial militar, não sei e tal. Mas muitas das ações são ações fazendárias. Então, se você é advogado, é jovem advogado ou está procurando mais cliente para o seu escritório, é um nicho de mercado maravilhoso. E o e-book que nós fizemos te dá o passo a passo de como você fazer a ação. Já te dá inicial, planilha, te explica jurisprudência de uma forma muito simples. Então, vale a pena você se ligar aí nesse e-book, tá? Agora, mudando, nós temos um patrocinador aqui no podcast. O patrocinador é a Flash Computer. A Flash Computer, ela que faz todos os computadores do nosso escritório e nós vamos editar, inclusive, o podcast com um computador gamer, que é o computador do Dr. Costa. O computador só falta voar, pessoal. Se você também é advogado, tá com problema no token, pessoal, eu mesmo tive um problema que a OAB não me ajudava, o TJ não me ajudava, o Rogério Ming ajudou. Então, fica ligado aí, segue o @ deles, é Flash Computer mesmo. Se precisar de qualquer coisa, é o nosso apoiador aqui. E agora, Dr. Costa, quem que está hoje conosco? Vamos revelar então? Chega de mistério? Vamos lá. O nosso convidado é mais do que especial, é um profissional extremamente qualificado, com um gabarito altíssimo e um grande amigo do nosso escritório, o Ming Costa. Quero apresentar diretamente para vocês aqui o nosso queridíssimo professor Renato Baruffi. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Lei com Ming Costa. Eu não vou lembrar toda a qualificação deste nome do direito aqui da nossa região de Ribeirão Preto. Eu sei que ele é importado diretamente de Franca, corintiano, tem mestrado em Direito, é professor universitário e também um influencer do direito do trabalho
muito importante aqui na nossa região. Seja muito bem-vindo ao Papo de Lei com Mig Costa. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado, Léo. Eu já vou quebrar alguns paradigmas aqui, porque eu já venho do direito do trabalho, eu brinco que é alegria nas pernas, então eu não costumo chamar muita gente de doutor, ainda mais vocês. É um prazer estar aqui, é um prazer, Roger. Um prazer para você também que está assistindo aí a segunda temporada desse podcast. E eu tô aqui justamente para a gente conversar um pouco sobre essa parte da advocacia, essa parte de marketing, um pouco de inteligência artificial. E me apresentando muito brevemente, eu falo que eu tenho vergonha de uma coisa, gente, que é de me apresentar. Eu acho engraçado isso, né? É gravar aula, pode gravar do que quiser, mas se for para apresentar, dá aquela gaguejada. Mas, em resumo, eu brinco que eu divido a minha vida em 3 frentes. Então, eu sou professor universitário, hoje eu dou aula aqui na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, também em Ituverava, lá na Fafran. Tenho os meus cursos online, mais voltado para a parte de inteligência artificial, marketing jurídico e também para prática trabalhista. Então, essas são as minhas frentes dentro da internet. Eu tenho mestrado, igual o Léo já adiantou aqui, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Empresarial, Processo Civil, tem Inteligência Artificial, então tem um cadinho aí de estudo. Depois dessa parte de professor, eu também sou advogado trabalhista, eu estou no meu 10º ano já de advogado, tenho um escritório próprio, comecei como advogado associado, então fui 5 anos como advogado associado e depois fui abrir o meu escritório. Hoje meu escritório está chegando no 5º ano, tenho um sócio hoje atualmente, escritório físico lá em Franca, tá? Mas a gente atua em razão das redes sociais, a gente vai falar bastante disso aqui, tem atuação no Brasil todo. Esse é o Renato Advogado. E o Renato Advogado, ele fica especificamente na área de direito do trabalho. Então, hoje, lá no escritório, a gente tem parceiros em todas as outras áreas, mas o Renato especificamente fica só na parte de direito trabalhista. E a terceira frente que eu brinco bastante é que eu sempre falo isso, eu não queria, mas eu acabei virando digital influencer, né? Então, quando chegou a pandemia, os cursos na UAB, para quem não lembra, eu era professor de segunda fase do exame de ordem, tinha bastante curso presencial na região aqui, tinha Ituverava, São Joaquim da Barra, que eu dava aula aqui em Ribeirão Preto, e aí a UAB parou, né? A UAB não teve exame da UAB na época da pandemia, ficou quase 1 ano parado, e era uma receita que eu contava muito, e todos os cursinhos pararam, e aí eu falei, meu Deus, eu preciso aqui aprender a ir para o digital. E aí eu já estava no digital desde 2017, mas quando veio a pandemia, eu passei a estudar mais sobre isso, intensificar, e aí por conta dos cursos também, depois eu acabei migrando para o TikTok, no TikTok estão 128 mil seguidores, então a gente tem uma experiência para falar aqui também sobre a parte de marketing jurídico, porque, de novo, essa terceira frente, eu acabei virando um influencer aí do ramo do direito do trabalho. Doutor, eu não poderia deixar de tecer elogios aqui, porque você que está assistindo, o doutor Renato é uma inspiração para o nosso escritório. Ele é a cara da advocacia moderna, a cara da advocacia digital. E tenho certeza que quando você começou, você não sabia que iria por esse lado, né? A gente começa gravando vídeos e tal, mas não tem noção que público vai atingir, como é que é e etc. E a maioria dos advogados que não estão no digital ainda tem aquele medo, né, básico. Eu vou gravar, eu tenho vergonha, não sei o que tem. Como que você vê essa pessoa? Que conselho você poderia dar para essa pessoa que ainda não entrou no digital e está com um escritório tradicional? Eu sempre falo assim, Roger, que eu parto da seguinte premissa, e você que está assistindo a gente, guarda essa frase no coração. Isso específico aqui para advogado. Vergonha não paga anuidade. Essa é a regra. Verdade. Vergonha não paga anuidade. A gente vai ter vergonha. Não tem como a gente falar que... eu brinco assim, né? Hoje, gente, se você entrar aí no meu Instagram, @profrenato, você vai ver vídeo lá, eu pulando na cama, de samba canção eterno. Hoje eu não tenho mais vergonha. Mas é óbvio que eu vi, e assim, não tô dizendo para você fazer vídeo de samba canção, calma. Isso são estratégias que mais para frente você precisa conhecer do seu público.
né? Então, precisa saber se isso dá certo ou não. Hoje, isso dá certo para o meu público do Instagram e não dá para o TikTok. Então, eu preciso ter esse conhecimento. São públicos distintos no caso do Renato. Mas eu digo isso, vergonha não paga anuidade. Por quê? A gente vai começar com vergonha. Não tem como. A gente vai ser julgado. Então, vai ter aquele colega que vai dizer, nossa, olha lá, o Renato tá querendo se aparecer. Ah, o Renato virou blogueiro. E são paradigmas, Roger, que a gente precisa quebrar. Não tem, eu digo assim, ó, hoje não tem mais como a gente olhar para qualquer escritório de advocacia e não pensar em uma atuação aí no digital também. Eu sempre falo, pessoal, se os maiores escritórios de advocacia do Brasil, eles estão fazendo publicidade no digital, informativa, é claro, a gente vai falar sobre isso também, mas por qual motivo você não vai fazer? Por que você acha que você é diferente dos maiores escritórios de advocacia? Então, você não precisa, né? Se essa é a estratégia deles, imagina a nossa que está começando. E é de graça, né? Isso que eu acho sempre, que a gente escutou, né? A gente estava lá junto no final de semana em um congresso e a gente escutou, gente, o digital é a forma mais simples e mais fácil do pobre ficar rico. Porque você não precisa investir dinheiro. Exato. Zero, são R$0. Você precisa investir em conhecimento, você vai ter que aprender as estratégias de marketing e precisa realmente, vai começar, vai ser difícil, vai passar vergonha, vai. Mas tem que ter. Hoje é um caminho sem volta. E fazer só um comentário dentro disso. Provavelmente quem está assistindo, que não é do digital, passa na cabeça. Ah, mas os 3, eles são bons nisso. Eles nasceram com comunicação, falam bem e tal. Pessoal, eu garanto para vocês que nós 3, para começar, por mais que já fizemos isso 1000 vezes, bate o nervosismo. É normal, isso é natural do ser humano. Então só tem que começar, né? Nós já contamos aqui como que nós começamos e tal. Passamos vergonha no começo sim, é natural, faz parte do aprendizado, né, doutor? Sim, com certeza. Uma coisa que virou a chave para mim em relação ao digital foi a própria pandemia. E, na verdade, eu até não revelei isso para você, Renato, mas eu já te conheço desde 2020. Mesmo antes da gente entrar em contato aí, eu já conhecia o professor Renato nas redes sociais, o prof. Renato, porque eu atuava no direito do trabalho. Então, quando o assunto era direito do trabalho, o Renato, ele era uma referência ali no digital. Então, eu seguia, acompanhava ali todos os posts diários. Realmente é algo descontraído, é algo leve, é algo que atrai. E tudo isso com muita técnica, muito intencional. Isso eu percebi da sua parte hoje, com um pouco mais de maturidade no marketing para enxergar. Mas eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente já mergulhar profundamente no tema. Existe um tabu na área jurídica em relação à questão jurídica do marketing e da própria inteligência artificial na prática? O que você acha? Eu penso que sim, tá? Eu penso que sim, e assim, nada contra se você é um advogado mais velho, um advogado que já teve o seu escritório consolidado, mas eu penso principalmente por conta desse público, tá? Que é o advogado mais velho. Por quê? Vamos imaginar aqui, né, gente? Vamos pensar num advogado que tinha um escritório há 30, 40 anos atrás, que o pai dele começou, ou o avô dele, e ele herdou esse escritório. Então, vamos imaginar que era uma advocacia o quê? Que você fazia tudo, era uma advocacia generalista, porque a toda hora estava entrando cliente no seu escritório, né? A gente escuta essa história, não, eu trabalhava no prédio tal, você tinha que deixar a porta aberta e o cliente entrava. Isso pra gente hoje é uma coisa inimaginável. Assim como eu penso que às vezes daqui 10, 20 anos, a gente vai poder dizer, gente, você acredita que os clientes chamavam a gente no direct do Instagram? Então a gente não tinha que ir atrás. E de repente, tava lá do dia pra noite, eu tinha 77 mensagens de ler. Né? Então, eu acredito que vai acontecer. E por conta disso, então, foi enraizada essa questão de uma advocacia mais clássica, de outro tipo de advocacia. Uma advocacia que não tinha essa questão de conversar, de propaganda, tá? Então, o nosso próprio código de ética, né? Ele é muito baseado nessa questão informativa, de não poder, a parte de marketing, por conta de uma proteção. Não que eu sou totalmente contra, tá? Tem muitas coisas que eu acho que ajuda realmente o jovem advogado. Mas eu acho que isso moldou uma advocacia mais reservada, vamos dizer assim, né? E esse tabu da advocacia mais reservada, ele precisa ser quebrado, tá? Não no sentido de, eu faço a ação vou trazer pro início dos doutores, eu faço a ação do Ale, vem aqui, é o melhor escritório de Ribeirão Preto do estado de São Paulo. Não, eu não acho que isso deva ser quebrado. Eu acho que isso precisa continuar. Mas o caráter informativo das publicações, ele é de uma importância
importância extrema. E eu digo não só da importância para a gente captar cliente, ou prospectar cliente, né, que seria o mais correto, o termo a ser utilizado, mas para que a gente passe informação para a população. Pessoal, dentro da área de direito do trabalho, por exemplo, a gente vê aumentando muito a ação de rescisão indireta hoje. Por quê? Ninguém sabia o que era isso. Há 10, 20 anos atrás. Então, ninguém imaginava. Hoje não, hoje você já tem inúmeros posts informativos justamente para a pessoa alegrar. Opa, peraí, isso aqui que acontece comigo? Uai, quer dizer que eu tenho esse direito? Então, eu acho muito importante essa quebra e acho que sim, tem esse paradigma. O Dr. Costa, eu vou responder essa pergunta, complementando aqui, com um exemplo seu. O Dr. Costa, pessoal, deu uma palestra sobre inteligência artificial numa faculdade. E lá, assim, a maioria era estudantes de direito ou recém aí formados, né? E eu estava na plateia, o Dr. Costa lá dando a palestra e tal, e o que eu estava ouvindo da plateia? A maioria trabalhava em grandes escritórios, que é o começo da advocacia tradicional. E o que o pessoal comentava? Nossa, tô achando muito legal essa palestra do Dr. Costa e tal. Só que o meu escritório é proibido usar ChatGPT. Então, ou seja, todo mundo sabe que é maravilhoso, mas o escritório proíbe. Então, isso eu achei bem complicado, que eu falei, cara, como que a tecnologia está avançando a esse ponto e os escritórios não querem utilizar ou proíbem? Eu até entendo o motivo, mas proibir... você simplesmente... Não é melhor ensinar? Não é melhor ensinar, você está perdendo funcionários à toa, né? Enfim, então é um tabu, com certeza é um tabu. Eu acho que tem muito daquela questão da advocacia clássica, no sentido de, o advogado ele é uma profissão intelectual, uma profissão criativa, o próprio tratamento que é feito para o advogado doutor, né? Mesmo aqueles que não têm doutorado são chamados de doutores, né? Porque fazem teses, defendem teses. Então, acho que o pessoal da advocacia, mesmo aqueles que são recém-formados, ainda estão presos nesse passado da advocacia, que foi muito boa, boa, na verdade. E a gente não desassocia o fato de ter que fazer marketing, ou mesmo envolver o ChatGPT, a inteligência artificial, com essa atividade criativa, né, intelectual. Até pegando um gancho nessa questão aí da OAB, que você mencionou que, eu não discordo, eu acho que tem que ter mesmo, em relação a essas travas da publicidade. Convenhamos que isso acaba um pouco que barrando o crescimento dos escritórios, especialmente aquele recém-formado que tenta expandir a sua área, o seu nicho, a sua comunicação com o seu público. Você acha que a OAB está um pouco ultrapassada, que precisava modernizar um pouco essa questão? Ou o pessoal que está dando certo aí no digital está aproveitando uma zona cinzenta aí da ética que ainda não foi regulamentada? Eu sou um pouco polêmico com relação a essa questão, porque eu digo que a minha posição é muito em cima do muro, Léo. Porque assim, o que eu parto da premissa? Além da parte da advocacia, como eu já falei aqui, sobre os cursos, então, você imagina que eu já vendo cursos ou disponibilizo cursos na internet desde 2018. E eu sempre trago a questão dos cursos em paralelo com a advocacia, eu faço essa análise para a questão de marketing e de publicidade. E eu penso assim, dentro do curso, a gente tem a possibilidade de fazer qualquer tipo de marketing. O que a gente vê dentro desse nicho, mesmo dentro da advocacia? Você vai faturar tantos R$1.000, você vai fazer isso. Então, o que eu imagino? E eu sou totalmente contra. Eu não acho que a OAB deveria realmente abrir as portas e dizer, o advogado, igual nos Estados Unidos, né? O advogado pode fazer o que quiser. Por quê? Eu tenho certeza que os grandes escritórios, se eles pudessem, sem poder já faz, né? Alguns. Mas se eles pudessem investir forte em marketing, podendo fazer qualquer tipo de marketing para a prospecção de clientes, o jovem advogado ia perder muito. Mas agora, dizer também que a OAB está 100% correta em todos os posicionamentos, aí eu também não acho que esse é o caminho, tá? Principalmente na questão da divulgação ali de resultado ou da sua atuação, eu acho que, eu sempre falo isso, a melhor forma da gente conseguir ensinar uma coisa é justamente trazer aquilo que eu estou fazendo. Então, nesse ponto eu sou bastante contra o provimento 205, né, que regulamenta essa questão, e o nosso código de ética. Então, imagina, se eu oculto, por exemplo, eu estou fazendo uma ação aqui de acidente de trabalho, né? Vou dizer aqui. E aí eu viro lá no meu computador e filmo. Gente, olha, esse caso é um acidente de trabalho que aconteceu isso, isso e isso, e em razão disso a pessoa ganhou uma indenização de R$150 mil. Eu não falei para entrar em contato comigo.
Eu não falei que eu sou o melhor advogado da região, eu não falei nada disso, eu simplesmente estou explicando qual é o motivo de se entrar com uma ação de acidente de trabalho, qual que foi o resultado e pronto. Que outras pessoas podem ter passado por isso, esse é o foco. Né? E assim, a gente pensar que tecnicamente às vezes é difícil da gente fazer algum tipo de explicação, mas eu tô ali mostrando na prática. E aí, isso hoje está sendo coibido pelo provimento e a gente tem algumas decisões, principalmente da OAB São Paulo. Então eu acho que esse caminho, ele é perigoso. Agora, dizer que teria que abrir tudo e deixar o advogado fazer, igual, por exemplo, tem bastante gente que, já comentaram isso, né, algumas defesas que eu fiz lá defendendo o código de ética, justamente mostrando a questão do curso, aí o pessoal comenta, a OAB é a mordaça do advogado. Eu não acho que é assim também. Entendi. Legal. Eu tô pensando, por outro lado, os escritórios que já têm um resultado expressivo, então a equipe aí já ganha dinheiro de verdade, mas não tem nenhum Instagram. O que você acha sobre isso? O que você falaria? Deixa eu só aproveitar o que você mencionou a respeito dos grandes escritórios que proíbem os jovens advogados que estão recém-formados de usar o ChatGPT. Vou fazer uma provocação, inclusive, dentro da sua pergunta. Os grandes escritórios que impedem os jovens advogados de usarem a inteligência artificial, qual seria a motivação, já que esses mesmos escritórios não atuam com marketing, não investem nisso, não têm inteligência artificial e conseguem aí nadar de braçada dentro do nicho deles, né? Por que isso acontece, né? Eu acredito assim, ao que eu fui atrás, né? Eu fui justamente saber, porque assim, eu já fui chamado por grandes escritórios também, eu cheguei a palestrar no Board de Advocacia, ele deve ser mais ou menos top 3, top 5 de ajuizamentos de ação trabalhista para reclamante no Brasil. E aí, justamente, o que ele dizia era, Renato, ao invés de eu proibir que o pessoal aqui do escritório utilize inteligência artificial, eu vou capacitar esse pessoal. E aí eu fui justamente dar um treinamento para esse escritório. Então, eu acho que esse é o caminho. Tá? Isso aí, com certeza, eu não acho que é certo proibir. Agora, eu fui atrás. Por que eles proíbem, tá? Primeiro ponto que proíbe, a questão que a gente tem, justamente por desconhecimento. Muita gente não tem habilidade para entender ali a questão do compartilhamento de dados dentro de inteligência artificial. Então, ou seja, eu tenho ali, às vezes, um estagiário que está no primeiro, segundo ano de advocacia, que o cara pega um processo de um banco ultra secreto e joga ali no ChatGPT para ele fazer um e-mail, por exemplo. Tem até bastante meme, né, dizendo isso. Ele jogou todos os dados sigilosos ali para criar um e-mail para o cliente. Então, existe isso, né? Mas existem as formas de se coibir. Eu acredito, sinceramente, que ainda esses escritórios que estejam proibindo a utilização de inteligência artificial, eles devem estar construindo alguma inteligência artificial para o escritório próprio, com a base de dados dele, justamente para que não tenha vazamento de dados, que é o mesmo sistema que todos os tribunais de justiça já estão caminhando para isso, né? A Justiça do Trabalho também, para que a gente tenha inteligências artificiais com base de dados próprias, justamente para não puxar, ter risco menor de alucinação, que a gente chama. Então, eu acho que é mais nesse sentido, no sentido de proteção. Mas, realmente, assim, eu imagino que é uma proteção que, a depender do caso, não sei se é tão eficaz, né? Porque eu já ouvi de gente lá de dentro dizendo, não, eu sei uma mutreta aqui para conseguir utilizar mesmo nos grandes escritórios. O pessoal consegue. O que eu escutei também é que o banco, por exemplo, vamos dar um exemplo de banco, paga R$100 por uma ação. Se o escritório usar o ChatGPT, em tese ele está trabalhando menos, então ele não iria pagar os R$100, iria pagar 10. Isso eu já escutei também. Isso também. Eu já ouvi. Realmente parece que tem essa história. Eu também, eu acho muito interessante isso, né? A gente pensa, a pessoa é professor, não estuda, né? Ele que cria as coisas. Não, a gente precisa estudar também. Então eu também tenho alguns cursos, faço parte de grupos como aluno dentro da parte de inteligência artificial. E realmente tem essa situação do pessoal colocar no contrato, porque se a gente for ver, a OAB tem uma orientação que, se a gente for usar a inteligência artificial, a gente precisa avisar o cliente. Né? Aí eu não vou entrar muito nesse mérito, mas vamos dizer, então a pessoa diz, olha, Leonardo, você que é o gerentão aqui do banco, a gente vai usar a inteligência artificial para fazer. Aí ele diz, não, então se vai usar a inteligência artificial, nós vamos diminuir nosso contrato. Aí vai entrar numa discussão bem profunda sobre tudo, né? Vamos dizer, sobre a questão da própria humanidade. Exatamente. Bom, que o jovem advogado ou mesmo estudante de direito, ele
deve usar a inteligência artificial, o mesmo marketing, para poder já divulgar a sua área. Isso é inegável, a gente sabe, está vendo aqui. Agora, uma pergunta muito séria. Professor Renato Baruffi, o senhor já foi alguma vez acusado de ter violado a ética por algum post, algum conteúdo que divulgou aí nas redes sociais? Cara, é engraçado essa história, né? Porque assim, eu falo assim, chega a ser engraçado de inacreditável, né? De inacreditável. E eu acho que é interessante deixar claro aqui, né, para todo mundo, pessoal, que quando você começa a se destacar, é muito importante isso, que fique claro. Quando você começa a se destacar, é o famoso, o prego se destaca, vai levar a martelada. Então, você precisa estar preparado. Então, quando você for divulgar o seu conteúdo, então presta muita atenção e esteja ciente que, às vezes no começo não, mas quando você for se destacar, você vai estar mexendo com um peixe grande. Uhum. Então, o que acontece? Você tem que estar preparado. E aí, por isso que eu falo, gente, olha, se você pegar lá, dentro do meu Instagram, dentro do meu TikTok, você não vai achar nada do Renato colocando o WhatsApp, dizendo me chame, o Renato colocando resultado de processo. Porque eu sei, gente, que se eu fizesse isso uma vez a cada 3 meses, alguém ia pegar, tirar print e iria. Então, eu não dou nenhuma margem para a questão da publicidade. Acontece que, dentro das minhas brincadeiras, eu resolvi uma vez fazer um vídeo de 3 motivos para contratar um advogado corintiano. Nitidamente um vídeo de brincadeira. Sim. E aí eu recebi lá uma notificação da OAB para responder, não o processo, né, mas para responder ali a questão que realmente não tinha nem artigo, por exemplo, falando que eu violei, pedindo para explicar essa questão do advogado corintiano. E era um vídeo do advogado corintiano, né? O Corinthians estava muito ruim, não que hoje seja tão bom assim, mas tava pior. Tava pior. Tinha acabado de entrar a diretoria nova, aí foi a investigação daquela questão do VAR de bet. E aí o motivo, que eu me lembro de cabeça, o motivo era ele vai acreditar em você, porque ele acreditou na diretoria nova do Corinthians. Aí tinha a questão, ele não desistiu do Corinthians nos últimos 5 anos, então ele não vai desistir de você. E a última era, se você acha que você vai estressar ele assiste jogo do Corinthians quarta e domingo, então ele não vai ficar estressado. E ao final, eu acredito, né, eu imagino, porque não dá para saber que lá não estava escrito qual artigo que foi violado. Mas ao final eu dizia assim, então se você é um advogado corintiano, compartilhe esse vídeo para ser contratado. Mas evidentemente que era uma brincadeira, né? Mas vamos ver o que vai virar. Só que assim, chega a ser engraçado, né? Mas é a questão de se destacar, então a gente tem que estar preparado. Não vou dizer que não chateia, tá? Eu acho que é interessante isso. Dentro da ética. E nós temos procedimentos, tá? Eu acho que é interessante deixar isso claro, Léo, só aumentando aqui a minha fala, que, Renato, você vai perder, e eu acho que isso é importante, né? Renato, você vai perder a sua AB por conta disso, você vai ficar sem advogar. Pessoal, em regra, a questão da violação da publicidade profissional e essas questões da internet, ela costuma gerar a questão da censura. E a censura, ela é como se fosse um ponto negativo. Renato, você está falando para todo advogado sair fazendo errado? Não estou dizendo. Mas que você entenda qual o risco que você está correndo. Sim. Então, ele vai gerar uma censura e, a depender do caso, se você for primário, vamos dizer assim, de bons antecedentes, a sua censura, ela vira uma advertência, que é uma carta que vai lá para a sua casa. Então, é interessante que você conheça isso também. E o ideal é que, se você receber alguma notificação da OAB, alguma coisa, porque pode ser que eles também peçam para fazer termo de ajustamento de conduta, às vezes a própria ordem pede isso, que você procure um advogado que tem mais experiência, que saiba dessas questões de marketing, e para fazer a sua defesa, tudo certinho, não deixar correr a revelia, não. E nós... essa questão do prego, né? Se destaca, vai levar a martelada. Nós levamos muito hate nos nossos vídeos. Tem advogado que a gente não vai atrás para denunciar, até porque a gente não tem tempo, né? Porque nós estamos gravando enquanto está acontecendo isso. Mas que pega a nossa carinha lá, olá, estão defendendo policial militar, porque policial militar é tudo isso, é tudo aquilo, aí coloca a nossa carinha, olá, esses advogados aqui não sabem o que está falando. Então é natural, gente. A gente está na internet... dá cara a tapa. Não tem como a gente ter um alcance grande sem ter problemas como esse. Né? Agora, eu achei interessante essa questão do advogado corintiano, não pela questão da OAB, mas a sua criatividade.
Porque isso é o que chama muita atenção e com certeza é o que viraliza muito, né? Na sua área dá muito certo isso. E eu queria entender quem que tem essa criatividade, quem grava, quem faz pauta. É você mesmo ou você tem uma equipe? Da onde que surgem essas ideias? Ou é o ChatGPT? Na verdade, vamos pensar que o chat surgiu aí há 2 anos. Né? É verdade, a criatividade já verdade. tem o tempo. Mas desde criança eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? E eu falo assim, às vezes não sei se a gente não tivesse tanto preconceito com outras profissões, se hoje eu estaria no direito, né? Então, minha família veio ali da medicina, então já era uma coisa muito, você tem ali meio que 3 profissões, você vai fazer direito, vai fazer medicina, se não for direito, e ainda nem para ser advogado, né? Que teria que ser juiz e tal. E se não, vai ser engenheiro. Então, uma coisa idiota, né? Eu falo isso hoje, mas nossos pais foram criados assim, meus pais principalmente. Agora, a questão da criatividade, é uma coisa muito intrínseca do Renato. Então, eu sou uma pessoa criativa em regra, de berço, né? Eu falo assim. Só que também com um pouco de TDAH, a gente tem que entender isso. Então, esquece o óculos, eu já cheguei aqui, deixei o óculos já perto da chave. Só algumas coisas, minha esposa fica brava todo dia, alguma coisa eu esqueço, ela pede pra eu pegar coisa e eu não lembro. Então, isso tem o ponto bom e o ponto ruim. Agora, dentro dessa criatividade, eu acho que é uma coisa que a gente pode deixar de estratégia aqui, que eu não gosto de falar muito de dica, mas estratégia, que é importante e que dá certo. Dica, às vezes a gente pensa que é uma coisa besta, né? Mas essa estratégia, ela dá certo. Eu tenho uma aula dentro do meu curso, e aí dentro do Prática com Prof, eu estruturei ele com várias partes, e dentro do Prática com Prof, que a gente fala sobre marketing, então é o curso da prática só voltado para o marketing, e aí qualquer área específica, e eu tenho uma aula justamente para estímulo dessa criatividade. E o que a gente tem que entender dessa criatividade é muito daquela questão do nada se cria, tudo se copia. Então, para a gente produzir bons conteúdos na internet, a gente precisa, sim, consumir um pouco daquela rede social. Entender o que está funcionando no YouTube, entender o que está funcionando no Instagram, entender o que está funcionando no TikTok. E aí eu vou tentar, e essa que eu acho que é a mágica, eu tentar trazer aquilo que é legal, aquilo de um bom talvão, fazendo react de comida, aquilo de uma Virgínia fazendo dancinha e trazer, pera lá, o que eu posso aprender com isso? Eu acho que a mágica sensacional é essa. Sim. O que eu consigo adaptar dentro daquilo que tá dando certo de rede social? Então é morango do amor, igual a gente tá agora na onda do morango do amor. O que eu consigo adaptar do morango do amor para o meu nicho. Então, por exemplo, a questão do advogado corintiano foi um vídeo que bateu 1 milhão muito rápido, muito rápido. Em 4 dias estava lá com 1 milhão de visualizações. E foi justamente, eu tinha visto. Era 3 motivos para namorar um corintiano. Aí, pera lá, se namorar, vai ter. E tanto que do advogado corintiano, esse ano eu fiz do advogado santista. Tá com 800 mil. E não teve OAB, porque eu falei assim, eu não vou por compartilhar aqui para não ter problema. E ninguém, não teve denúncia. Então, teve o advogado santista. Então, é sempre a gente analisar isso e de ver o que está funcionando e conseguir adaptar. E justamente nesse ponto que entra hoje, tá mais fácil ainda, que a gente tem o ChatGPT. Então, se você, às vezes, jogar para ele, pedir para ele extrair ali qual que foi a estratégia por trás de um post do Renato, por exemplo, e pedir, olha, você consegue me ajudar a adaptar isso para o meu nicho específico? Então, você vai lá e faz e pega a ajuda do ChatGPT. Mas eu particularmente, tá, dentro de criatividade do Renato mesmo. Eu não, do ChatGPT, eu falo que nesse ponto eu sou mais criativo que ele. Não sei se eu tô dando comando errado e tal, mas isso aí é da minha cabeça. Legal. Não, aproveitando até, fala pro pessoal onde que eles acessam, como eles podem adquirir. Achei interessante essa questão da parte de criatividade. Todos os cursos que o Renato tem, que eles estão disponíveis hoje, eles ficam no link na minha bio, do Instagram, tá? Porque o Instagram ele é voltado para o advogado, aqui a gente tá falando mais para o advogado no podcast de hoje, e você encontra todos os cursos. Por quê? O que eu fiz com Prática com o Prof? Eu fui lá e desmembrei ele. Então, em vez de ter um curso com todo o conteúdo, eu sei que às vezes o público não consegue fazer deixei um valor mais acessível lá, então eu vou estruturando ele. Então, tenho Prática com Prof de marketing, tenho Prática com Prof inteligência artificial, que aí, por exemplo, quem é de outra área pode acessar, porque não é só para trabalhista. Aí tenho Prática com Prof rescisão indireta, acidente de trabalho. Então, são cursos modulares e você pode comprar só o módulo específico. Todos que estão disponíveis, ou às vezes está atualizando, está fechado, está aberto, mas está tudo sempre no link na minha bio. Renato, mas eu não tenho condição de
pagar nada, eu tô realmente no começo da minha advocacia, não sei se eu quero isso, pode acontecer também, né? Não sei se eu quero mexer com marketing ou não. Se você não quer mexer, todo o conteúdo gratuito que eu tenho está no YouTube. Então eu tenho live toda quarta-feira para falar de prática trabalhista, mas também lá no YouTube tem vídeos de marketing, vídeos de inteligência artificial, que também, igual os meninos, né? As minhas redes sociais é tudo o Prof. Renato. Então, YouTube/o Prof. Renato, você cai dos meus cursos, no Instagram, no TikTok, é tudo o Prof. Renato. Legal. E não terceiriza nada? Cara, sozinho. Não. A parte de que eu terceirizo, que eu falei assim, que eu não vou aprender é tráfego pago, né? Aí eu tenho um sócio na parte, que é o Kleber, ele faz tudo, aí isso não. O resto é tudo sozinho. Edição de vídeo é o Renato que faz, então isso Quem que é meu. o Kleber? Deixa o arroba dele aqui, que às vezes quem quer O Kleber, acho que é @KleberMaoli, né? Mandar um abraço para ele aí, que ele tá assistindo esse podcast. Um dos maiores problemas que, pelo menos, eu e o Léo nós temos, é a questão de gravar os vídeos durante a rotina do trabalho. Porque nossa vida é muito corrida, você professor, mil coisas, mil tarefas. Qual que é uma dica, uma estratégia que você poderia dar para o pessoal começar a colocar isso de uma forma natural? Eu acho que assim, ó, dentro desse ponto, eu tenho as minhas mentorias também, né, e os mentorados, o que eu tento trazer é justamente o que eu faço na minha vida, que é deixar a produção de conteúdo uma coisa mais leve, não tão pesada. Principalmente para quem está começando. Então, se eu, especificamente, quero começar a produzir conteúdo no Instagram, se eu for querer comprar o melhor microfone, a melhor webcam, o iPhone 20X Plus, tudo que tiver, e você não vai fazer. Então, a gente precisa começar realmente do comecinho, do básico, né? Então eu falo, você está saindo do fórum, por exemplo, fez uma ação de assistente de trabalho, você está saindo do fórum, grava ali, não dizendo, né, de novo, para você não ter problema com ética, não dizendo que você fez essa ação de assistente de trabalho, mas é simplesmente você começar, olha, você sabia que isso já traz esse gancho para quem está começando. Ah, Renato, mas eu vou começar todo o vídeo, você sabia que? Vai, não tem problema. A gente tem esse peso, né, de eu vou ser repetitivo na rede social, é importante ser repetitivo. Então, você sabia que quem sofreu acidente de trabalho tem direito a uma coisa e deixar sempre um conteúdo raso. Então, vamos imaginar, se eu fiz uma audiência, eu pego dentro da área trabalhista, é difícil eu ter um processo trabalhista que está discutindo uma coisa só. Sim. Então, vamos imaginar, eu tenho um processo trabalhista, ele está discutindo 6 pedidos, hora extra, violação de intervalo, aqui já são 6 conteúdos. Renato, mas como é que eu vou editar? Não, gente, é coisa simples. Edição é fazer um corte ou outro. Baixa o Captions, que é o aplicativo, você vai pagar ali baratinho nele, vai pagar em torno de uns 60, 80 reais por mês, ele legenda o vídeo para você. Então você tem que começar a deixar as coisas mais práticas. A partir do momento que você for evoluindo, Dr. Roger, aí não. Aí eu vou pegar, fazer um corte, colocar ali, trazer um podcast. Agora eu acho que isso é problemático também dentro da nossa área, que a gente sempre quer começar, nossa, o melhor, né? O mais top, e isso é problemático. Não, e mesmo porque muitas vezes a gente se compara com uma pessoa que está muito... Por exemplo, pessoal, às vezes a gente se compara com o Nelson Williams aqui, não com dinheiro, mas porque ele apareceu num podcast assim... Nós temos que fazer o que nós temos, não adianta. Então a pessoa nunca fez vídeo, ela vai falar, não, só vou fazer se eu tiver um podcast, por exemplo. Pessoal, vai demorar para fazer. Então começa do nada, começa com o mínimo, né? Esse é um ponto. Eu tenho uma dúvida particular. Vamos. Eu, lá no escritório, gosto muito da parte de marketing e toco essa parte lá no escritório, além dos processos que nós temos lá no dia a dia, e ainda estudo para novas ações que a gente quer entrar. E toda essa rotina, ela é bem desgastante. E eu vejo que você, Renato, posta muita coisa toda hora. Cara, como que você consegue? Você tem vida? Porque você dá aula, você dá curso, você posta toda hora, tá sempre dando uma palestra ou outra. A gente vê o seu movimento, você tem um dinamismo nas suas redes sociais muito grande. E lá no escritório eu sinto essa dificuldade de postar conteúdos diários, engajar com as pessoas, conectar, que nem o Dr. Ming mencionou, que a gente conseguiu fazer um patrocínio de um corte nosso de podcast aqui, que trouxe 77 contatos.
E já quero emendar numa outra pergunta. Como você dá conta dessa rotina? E qual foi o vídeo mais viral que você teve até hoje que te trouxe maior retorno financeiro? Engraçado, né? Eu vou só começar da questão do vídeo viral. Eu digo assim que eu acho que no contexto geral, eu nunca tive um vídeo que me deu retorno. Né? Então você vai dizer assim, nossa, esse vídeo me trouxe cliente. A proposta do Renato é justamente o inverso. É justamente, olha, eu vou falar tanto na sua cabeça, Léo. Você vai ver tanto vídeo meu, cara, que vai ter uma hora que você pegar uma ação de acidente de trabalho... Gente, só trazendo assim um caso particular, né? Eu recebi mensagem na sexta-feira, gente, voltando de viagem. Pessoal, eu vi, tá? Eu vi, a pessoa me mandou. Quer fazer uma ação trabalhista, um ex-aluno, o salário da pessoa registrado é R$83 mil, tá no TRCT. Caramba. Então, o que acontece? E qual que é o objetivo do Renato com as redes sociais, principalmente o Instagram? A hora que ele pegou isso na mão dele, ele não vai ter confiança para fazer. Ele não sabe exatamente. Ou se ele sabe, ele fala, cara, eu preciso de alguém no backup aqui. Preciso de uma autoridade. Eu preciso, exatamente. Então, eu sempre digo que o objetivo do Renato é com que meu nome vire resposta. O que é o nome vire resposta? Poxa, eu tenho um problema, um BO gigantesco na área trabalhista. Aí eu já sei, o Renato tá falando aqui todo dia. Então, eu não tenho um vídeo que ele atingiu. Mesmo no TikTok, tá? É claro que a gente tem um ou outro ali que converte mais, mas nada muito grande de dizer, não, esse vídeo me trouxe. Mas assim, de visualizações, vídeo meu mesmo, eu acho que tem, só que todos de brincadeira, né? Nenhum sério. No TikTok tem, mas no Instagram não. No Instagram tem um que acho que tem 2 milhões e alguma coisa de visualização. Agora, no TikTok, a maioria vai ser 300. Tem um de 1 milhão, que é 1 milhão e 200, que eu falo, acho que 3 coisas que o patrão não quer que você saiba, uma coisa assim. Mas eu sempre falo que o meu é no contexto geral. No contexto geral, isso está aparecendo muito para a pessoa e ela vai aderir, né? Seguir o Renato e uma hora vai ser contratado. Agora, dentro da rotina, Léo, eu falo assim, cara, é uma coisa muito louca, um pouco do TDAH também, que eu também não sei. Uma hora que você deita na cama, você, cara, como é que você deu conta? Eu acho que eu não dei, mas sei lá, deu. No final das contas eu dei, foi. Só que é justamente a estratégia que eu falei aqui, da gente trazer o conteúdo de uma forma mais prática, de algo que não dê tanto trabalho. Então, se a gente for pensar hoje, eu vou olhar aqui hoje, meio-dia, e eu penso, poxa, dá para eu gravar alguma coisa? Dá para eu gravar alguma coisa, o quê? Eu tenho essa ideia, hoje, por exemplo, com a minha prática, eu consigo gravar o vídeo, editar e postar no máximo 40 minutos. Então, eu já sei exatamente o jeito que eu vou gravar, que é sempre em cortes. Então, vamos imaginar se você sabia, você sabia que tem direito a essa ação tal, essa ação faz isso, siga o Renato nas redes sociais, eu já sei aonde que eu vou fazer, jogo no CapCut, que é outro aplicativo, mas eu uso a versão gratuita, corto ele ali para deixar mais dinâmico, jogo legenda no Captions e posto. Então, é sempre isso. E dentro da área trabalhista, isso é interessante, uma estratégia que eu vou deixar, até estratégia de mentoria, hein? Vale muito esse podcast. Que é você ter, tá? Você ter algum post estático, ele padrão. Porque, por exemplo, vamos imaginar, dentro da área trabalhista, a gente tem o Dr. Léo sabe, a gente tem muita atualização. Tá um negócio assim, bizarro, surreal, que tá quase impossível de fazer. Então, o TST do dia pra noite vem com... A última vez foram 40 precedentes nossos. Então, você imagina, do dia pra noite são 40 precedentes. O que eu já tenho? Eu já tenho um estilo de post salvo que eu vou simplesmente pegar aquela notícia do TST e dizer assim, ó, são 40 novos precedentes do TST, acompanhe todos, copio, colo lá, pronto, postei. Aí isso vai me demorar 5 minutos, 10 minutos, mas você fica, um pouco a gente fica noiado com rede social, né? Não tem como, principalmente a gente que quer começar, que quer aumentar o nosso potencial. Então, esse tipo de post, eu lembro que quando o TST soltou os 40 precedentes, eu tava dando aula. Então, eu tô aqui com o celular, peguei o celular no intervalo da aula e apareceu lá, o TST posta 40 novos precedentes. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer do jeito mais rápido possível isso aqui. E aí eu nem fui embora para Franca. Eu fiquei aqui em Ribeirão, eu terminei a aula 10 horas, aí eu fiquei até 10h30 para conseguir finalizar o post, postar para ir embora para minha casa. Então você fica um pouco noiado, mas é o que eu falei, se você tem alguns padrões, isso é bom. E tem aí questão você da perde imediatidade tempo. também, né? Sim, é o time, né? Para a rede social, o timing é tudo.
o time. É igual, você vai postar sobre questão do morango do amor lá. Mês que vem, daqui 2 meses, não adianta. Acabou. Sim. E conversando com outros advogados, minha impressão é que o pessoal ainda se preocupa muito com a parte técnica como se fosse o único fator de ser um advogado bom. E a parte das redes sociais, por mais que faz um ou outro post, mas parece que vou fazer o que dá. Mas assim, na minha visão, andam lado a lado. Não adianta você ser o melhor advogado do mundo e ninguém te conhecer, enfim. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Hoje você se acha mais advogado ou mais influencer? Eu gosto de deixar os dois juntos também, tá, Roger? E eu sempre faço questão de falar isso em todos os cursos, palestras que eu dou, que por mais sabedor e por mais que você conheça a inteligência artificial, por mais que você faça a parte de marketing, eu particularmente não gosto daquela posição do advogado gestor de escritório. O que é o advogado gestor de escritório? Ele sabe tudo, cara, de venda, é ele que faz a venda, é ele que prospecta cliente, mas se você perguntar para ele, vamos colocar aí do PM, o quinquênio, não sei o que, ele fala, não, isso aqui eu não faço ideia. Tá? Eu particularmente não gosto dessa posição. Então eu acho que o meu objetivo justamente para entrar nesse mundo de inteligência artificial foi, eu preciso de mais tempo da inteligência artificial, porque eu preciso fazer 2 coisas. Eu preciso saber muito direito do trabalho. E aí a questão de ser especialista. Então, se você me perguntar hoje sobre a parte de previdenciário, eu sei uma coisa ou outra, mas eu não sou especialista na área. Se você me perguntar de direito criminal, eu não sei nem o que é. Eu brinco com os alunos, eu não sei nem um é detenção, o outro eu não sei. Um crime faz detenção e o outro eu não sei, tá? Que é eu não sei nada da parte de criminal, porque eu fui especialista na parte de trabalhista. Mas de trabalhista, e esses dias eu brincava com a minha esposa, ela falou, nossa, mas você foi falar na rádio, e se alguém perguntar uma coisa que você não sabe? Eu falei, eu acho meio difícil na rádio perguntar uma coisa que eu não sei. Então, você tem que ser muito especialista. E esse tempo eu vou pegar. Por exemplo, que hoje eu não vou redigir uma ação de dano moral. Quem vai fazer isso é o ChatGPT. O tipo de recurso, eu vou lá fazendo o ChatGPT para conferir o que ele faz. Então, eu preciso ser muito especialista. E a segunda é justamente para ter tempo para essa questão de marketing. Então, para eu ter mais ideias para gravar vídeo, trazer isso para o meu escritório. E aí, quem vai me fazer é a inteligência artificial. E aí, vai bater naquela frase que eu vou usar sempre em qualquer lugar que eu vou falar, que é antes de você ser substituído por uma inteligência artificial, nós advogados, né, a gente vai ser substituído por um advogado que sabe muito usar a inteligência artificial. Não, excelente. O que eu percebo especialmente estudantes de direito, os quintoanistas, né, que estão finalizando, prestaram o exame de ordem, gostam muito da matéria, por exemplo, o direito do trabalho, né, que para mim, acho que para a maioria dos colegas também, inclusive o pessoal que está na faculdade, acredita que o direito do trabalho é uma área fácil de você se inserir. Uma das mais concorridas, com certeza. Mas é uma das mais fáceis de você se inserir, porque o direito do trabalhador, CLT, a gente tem muito contato com isso no dia a dia. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, para esse estudante ou mesmo esse advogado iniciante que tem vergonha de começar na área, é possível ele se tornar uma autoridade? Porque ele simpatiza com a área, ele tem uma identidade, ele não é um especialista, ele não tem a competência para atuar. Mas é possível ele se tornar uma autoridade mesmo sem ter essa competência? Eu parto do princípio que é o seguinte, você se torna autoridade a partir do momento que as pessoas estão entendendo o que você está falando. Então, é exatamente essa que eu acho que é a mágica da rede social. Porque se eu formei mês passado, se eu conseguir levar para a rede social um jeito de falar direito do trabalho que ninguém está conseguindo explicar, eu sou autoridade. E isso gera 2 coisas que a gente fala na rede social que vai trazer o fechamento do cliente, que é autoridade e conexão. E quem tem autoridade, a autoridade vem muito da nossa infância, é o professor que consegue ensinar. Então, se você está explicando para a pessoa prescrição bienal, por exemplo, que ninguém nunca falou, ou que tem, pode ser o cara tem o pós-doutorado, mas ele vem lá no vídeo e fala, olá, hoje nós vamos falar sobre a prescrição bienal, acabou, ninguém vai assistir essa pessoa. Então, ele consegue ser didático dentro do nicho dele. Isso traz muita autoridade. E vai trazer conexão porque o cara fala, poxa,
eu tô entendendo o que o Dr. Léo fala. Eu vou contratar ele, eu não vou contratar o meu parente, que eu nem sei, não sei o jeito que ele fala. Então, eu acho que é possível trazer essa autoridade, porque na rede social, a gente não tá atrelado à autoridade com a quantidade de conhecimento. Então, vamos imaginar, eu quero falar, por exemplo... Sempre é um caso específico, né? Às vezes, se você tá vivendo essa dor, ela é mais forte ainda. Vamos imaginar que eu sou uma mãe que era CLT, que foi dispensada, que tô no curso de Direito e que virei advogada. Então, eu sei qual que é a dor de uma gestante que trabalhou lá e o pessoal não queria que ela trabalhasse. Essa pessoa sabe. Então, se ela contar a rotina dela, inúmeras outras mães vão dizer, nossa, é isso. Sim. Então, essa conexão e essa autoridade, elas não dependem da quantidade de conhecimento. E é justamente isso que a gente precisa quebrar esse paradigma, porque durante toda a faculdade falaram isso pra gente, né? Então, a gente o professor tá lá num patamar intangível, porque ele fez mestrado, doutorado, mas não é assim em rede social. Tem muita gente que acha que precisa fazer uma pós-graduação antes de começar no marketing, né? Antes de começar no digital. Exato. E não tem nada a ver. Exato. Puxando um gancho daquela pergunta que nós fizemos sobre o vídeo mais viral, o que muitas pessoas que não estão no mundo aí das redes acham, né? Pô, se esse vídeo aí estourou 1 milhão, quanto de cliente que veio por esse vídeo e tal, e etc. E aí já vou entrar no problema, que é o problema clássico de todos nós, que é, beleza, tenho muitos seguidores, estou bombando nas redes, mas... a maioria vai vir curioso, como que você consegue converter ou fechar um contrato e tal. Que tipo de estratégia que você pode usar para realmente virar um cliente do escritório? Roger, você tocou em um ponto muito importante. Por quê? Vamos dividir aqui a questão do advogado em 2 públicos, né? O primeiro público é aquele advogado que não tá na rede social, que ele não faz ideia do poder da rede social, ele não tá na rede social. Eu não tô falando aqui, não vou responder essa pergunta para esse advogado, porque ele precisa primeiro entrar no mundo de rede social. Ok. Agora nós estamos falando do advogado que está em rede social. Muitas vezes nós temos colegas que estão em rede social e querendo fazer toda hora, por exemplo, o trend. Então ele pega a brincadeira do Renato, que se jogou na cama e fala, vou fazer isso também. Ele pega, por exemplo, brincadeira de outros advogados, que a gente tem bastante advogado influencer, que tá, por exemplo, brincando com o cliente, né? Faz zoeira com o cliente. Gente, toma muito cuidado com esse tipo. Porque eu, Renato, eu posso fazer isso porque o meu público dentro do Instagram, por exemplo, Roger, não é o cliente final. O meu é o advogado. E o advogado, ele simpatiza com aquele cliente que às vezes xinga ele, que fica ali toda hora perguntando andamento de processo. Então, essa estratégia eu posso usar. Agora, você não. Muitas vezes você pega, por exemplo, e fala, mentira que advogado conta, ou sei lá, o cliente fica me ligando toda hora, isso é um porre, ou compartilha vídeo do Renato ou de outra pessoa fazendo isso. Isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque o seu cliente final vai falar, nossa, essa pessoa tá me zoando, por que eu vou seguir ela? E por que eu tô dizendo isso? Você vai falar, não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz. Não, mas é justamente o advogado que tá na rede social e tá buscando viralização. Nem sempre a viralização ela é interessante. E é por isso que eu acho que é legal você ter um perfil nichado, por exemplo, igual o de vocês. Porque, senão, gente, você vai ter uma coisa insustentável. E eu falo que também dentro de quem tá produzindo conteúdo em rede social, a gente teve muita a figura do Dr. Fran, né? Que o Dr. Fran lá no começo, siga o Dr. Fran em todas as redes sociais. E aí você pode pensar, não, mas pera lá, o Dr. Fran falava de civil, de consumidor e viralizava. Mas às vezes não é tão interessante você viralizar, porque isso é insustentável ao longo, ou no curto espaço de tempo, de tanta mensagem que você vai receber. Então, se você fala de trabalhista, nós temos lá os vídeos que são mais chamativos. Então, você vai falar, por exemplo, do intervalo da mulher, que não pode trabalhar 2 domingos seguidos. Pode fazer, é batata. Todo mundo vai, mas aqui no meu trabalho não é assim. A grávida que não pode trabalhar em ambiente insalubre, muita gente. Aí você traz, por exemplo, a questão de não pago cover. Então, são assuntos polêmicos e que muita gente não sabe, e que isso vai trazer muita visualização.
mas nem sempre isso é benéfico. Eu acho, com certeza, que isso não é benéfico. Então, como que você vai converter? Eu acho que, óbvio que não vai dar tempo da gente explicar aqui, porque eu tenho uma aula de 1 hora falando sobre isso. A gente precisa entender da estratégia do funil de conteúdo. Sim. O que é um conteúdo topo de funil, o que é um conteúdo meio de funil, como que a gente vai fechar o cliente lá nos conteúdos de fundo de funil. A gente precisa entender dessa estratégia. Entendendo dessa estratégia, eu passo a produzir conteúdo de uma forma mais intencional. E aí, justamente, eu não estou preocupado em viralizar e visualizações. E só para finalizar e para responder a pergunta, vamos pegar o Renato hoje, dentro do Instagram. Toda quarta-feira eu faço live. Nossa, Renato, suas lives têm quantas pessoas? 100, 200, que eu tenho 42 mil seguidores lá no Instagram. Não, gente, as lives têm 10 pessoas, 11, 15, 22. É uma coisa que você tá feliz? Não tô feliz, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso fazer. Porque dentro da questão da estratégia do funil de conteúdo, é um conteúdo que eu preciso produzir. Então tem que ser intencional. Legal. Bom, falamos muito de rede social aqui, como ela muda a vida profissional do advogado, estudante de direito. Agora, se as suas redes sociais acabassem hoje, a sua advocacia sobreviveria? Todas. Olha, eu acho que sobreviveria por conta da questão da especialidade. Porque eu tenho muita indicação de aluno, né? Então, o aluno, justamente ele diz, o meu tio teve um problema, eu vou indicar para o meu professor de Direito do Trabalho, que ele é especialista nisso. Mas, os cursos já ia diminuir, assim, 90%. Ia ser complicado, até porque, que eu falo, né? É o Brasil... Tem ação no Brasil inteiro, então tem cliente no Pará, já tive cliente em Fortaleza, então ia ser muito difícil sobreviver sem as redes sociais. Só para as pessoas entenderem a importância da rede social. A pessoa que, por exemplo, eu falei se acabasse, é o mesmo que a pessoa que não tem. É exatamente isso, exatamente isso. Eu acho que, eu parto do princípio, gente, que todo mundo sabe que precisa ter rede social. Agora, até que ponto você está disposto a ir atrás e correr atrás dessa questão de ter as redes sociais e de manter esse perfil ativo? Até que ponto a sua preguiça, né, ou desinteresse vai te impedir de crescer? E para quem está assistindo, que está pensando, mas eu já ganho dinheiro, para quê? E a resposta é, você está perdendo dinheiro. Se você está ganhando dinheiro, você poderia ganhar muito mais. E não estamos falando de dobro. Não, estou falando muito mais. É um mundo 10 vezes. Você não sabe quanto mais. Né? E vamos para a última pergunta. Infelizmente, o papo foi bem rápido aqui, né? Pois é, mas, doutor, tem algum perfil, seja de advogado ou não, que te inspira hoje para você fazer a forma que você faz no digital? Eu digo que não tem um perfil específico não, tá, Roger? É o que eu falei. Eu consumo aí, vamos pensar, sabe aquele tempinho que você tá sem fazer nada? Eu consumo aí mais ou menos uns de 30 minutos a 1 hora diária desse tipo de conteúdo. Para quem não sabe, você salva isso. Então, viu um conteúdo engraçado, vai lá no seu Explorar, salva isso. Outra estratégia que é boa também, que eu já fiz, mas hoje eu não faço mais, só que ela funciona, que é o seguinte, você vai criar, pensa só, você vai criar um Instagram do zero, sem nada. Você cria um Instagram lá. Para que você vai ter esse Instagram? Para seguir as outras pessoas do seu nicho. Então, é direito de família? Segue lá os principais perfis de direito de família. Por quê? Nesse Instagram, o próprio Instagram só vai te indicar conteúdo de direito de família. Então, lá no seu Explorar, lá no seu Buscar, só vai ter conteúdo de direito de família. E aí, às vezes, com 15 minutos, se sua rotina for muito corrida, você já tem mais ou menos o que está funcionando dentro do direito de família. E essa é uma estratégia interessante, porque você já salva ali para depois fazer no seu. Porque se viralizou com outra pessoa, muito provavelmente você adaptar aquilo para o seu nicho, ele é específico. Então, assim, dizer que, tem uma página, Renato, que você segue muito, não, é no contexto geral mesmo. Interessante, hein? Legal. Bom, o papo tá muito bom. Tinham outras coisas que a gente gostaria de explorar aqui, mas vai ficar para um segundo convite aí. É isso aí. Com certeza, o Renato vai voltar. E você que está aí do outro lado, a gente agradece muito pela sua companhia aqui no Papo de Lei com o Ming Costa. Convidamos você a seguir o @ do professor Renato, como que é? O Prof. Renato. O Prof. Renato. Siga-nos também nas redes sociais, @Ming Costa. Aqui na descrição vai estar também nosso manual, e-book. E a gente se vê então no próximo Papo de Lei com o Ming Costa. Valeu. Valeu.